Bom dia! Começando mais uma edição do programa Abraço Entrevista. Hoje vamos falar sobre um assunto tão importante e tão caro ao povo brasileiro, que é sobre a Previdência. Daqui a pouco vamos fazer a apresentação do nosso convidado, mas antes mandar aí um bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio Comunitária CPA-FM. Aos nossos ouvintes da Rádio Comunitária Voz do Povo, Voz de Deus, lá na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas. Aos nossos companheiros da Rádio Web Rural, lá de São José da Tapera. Aos nossos ouvintes da Rádio Salomé FM de São Sebastião. Da Rádio Benfica FM, lá em Fortaleza, nossa querida capital do Ceará, na qual eu tive a oportunidade de ir 3 vezes nesses últimos 60 dias, né, atividade na área de comunicação. Menezes Gomes. Bom dia, Menezes. Prazer revê-lo. Bom dia. E obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Menezes, eu vou fazer uma breve apresentação sua. Eu estou com retorno aqui que eu não estou entendendo. Você está me ouvindo bem, Menezes? Estou ouvindo. Bacana. Bom, gente, o José Menezes Gomes é professor da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, do curso de Economia e do programa de pós em Serviço Social. Ele é doutor pela USP, Universidade de São Paulo, e é formado aqui pela nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, no curso de Economia, na qual nós convivemos juntos. Eu, na época, fazia o curso de Educação Física na Federal, depois fui fazer o curso de História. Menezes é nascido em Poxoréu, descendente de baiano, dos nordestinos, né? Ele é coordenador de cearense. Ele é coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã e membro da Rede Internacional de Cátedras, Instituição Personalidade, sobre o estudo da dívida pública, a RCDP. E hoje nós vamos conversar sobre a privatização da Previdência e suas causas. Logicamente, nós vamos falar sobre o que está ocorrendo na Previdência Municipal de alguns municípios, inclusive com fraudes e falência do sistema em alguns municípios. Menezes, é com você. Prazer revê-lo. E fica à vontade aí para fazer a sua cumprimentação e da sua apresentação. Só lembrando que eu estudei na escola Nilo Povos, depois passei pela escola técnica. E graças ao ensino público, eu consegui hoje ser professor. E, de certa forma, a minha responsabilidade agora é exatamente tentar mostrar não só o que significa a privatização da Previdência, mas a privatização de praticamente grande parte dos serviços públicos e dos direitos sociais que eu tive a oportunidade e aproveitei hoje e mudou bastante a minha vida. Bom, o tema que está colocado é um tema que já foi algo bastante simples, né? Na nossa época, aí, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu contribuía para o IPEMAT. O IPEMAT era o Instituto de Previdência do Estado. E em cada estado nós tínhamos a gente chamava de regime de repartição simples. Então, naquela fase, uma geração, ao entrar, ela financiava a outra que entraria mais à frente. Então, existia essa solidariedade entre gerações. Então, naquela época, era muito mais simples falar sobre Previdência, porque bastava manter o mesmo nível de servidores que entrasse em seguida e não haveria necessidade. Mas, no entanto, esse processo vai se alterando e, no caso, não foi só no Brasil. Na verdade, esse é um fenômeno mundial. Ou seja, no nosso caso, nós temos uma peculiaridade, porque a privatização da Previdência nossa
ela vai começar no governo Geisel, 77, se não me engano, e ali nós tivemos a primeira experiência da chamada CAPEM. CAPEM era a Caixa de Pecúlio dos Militares. E essa CAPEM, durante o meu pós-doutorado, eu fiz exatamente um resgate da CPI da CAPEM e foi o início da privatização da Previdência no Brasil foi marcado justamente pela CAPEM e que era algo que envolvia os militares. Esta CAPEM, depois, ela chegou a constituir, se não me engano, 14 empresas e ela começou a fazer várias coisas e teve envolvida em vários escândalos. E a coisa mais estranha é que grande parte das pessoas que faziam parte dela eram espíritas e que, durante as suas reuniões, que tomavam decisões de investimento, era feita na tentativa de incorporar. Os espíritas tentavam tomar decisões a partir de experiências sobrenaturais. Bom, o que aconteceu é que a KPM faliu, levou muita gente a prejuízos gigantescos, e a ilusão que se tinha naquela época era de que a previdência privada seria um mecanismo de assegurar previdência segura e, ao mesmo tempo, gerasse desenvolvimento, porque se esperava que o dinheiro desse fundo fosse aplicado em ações, fosse aplicado em outras atividades econômicas, que isso levaria a um crescimento da economia, e isso geraria uma estabilidade da economia. Então, esta foi a grande ilusão. Infelizmente, olha, eu alerto que a CAPEM, falida naquela época, ela voltou a patrocinar. Há 2 anos atrás, ela estava patrocinando times no Campeonato Brasileiro, aparecia lá Capemisa. Ela voltou agora com o nome de Capemisa. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria já de lembrar que a privatização da Previdência começa com esse tipo de fundo e começa com um grande fracasso. E um grande fracasso que depois a CPI da CAPEM acabou mostrando todas as irregularidades, de todas as imoralidades que se teve. Então, esse é o primeiro momento. Mas na América Latina, a outra experiência de privatização foi justamente durante o governo da ditadura militar de Pinochet, que logo no início dos anos 70 introduziu um sistema de previdência privado. E agora, mais recentemente, nós podemos verificar a completa falência. As grandes mobilizações no Chile que levaram à eleição do atual presidente era exatamente a revelação de que houve um fracasso profundo, porque lá foi talvez a forma mais ortodoxa de privatização. E a aposentadoria dos que agora se aposentam, os que ganham mais não ganham sequer um salário mínimo. Então, o fracasso dessa privatização, movido por um regime militar, depois do golpe contra Allende, fracassou. Mas, em seguida, esse processo mundial ele vai se dar, curiosamente, na Europa. Ou seja, e parte da esquerda europeia apoiou, de certa forma, esse processo. E qual era a ideia? É mais ou menos aquela mesma ideia que se tinha de que o fundo de pensão iria possibilitar investimento de longo prazo, os trabalhadores iriam participar da gestão dessas empresas, já que eles seriam donos de parte dela, e que teria a ilusão de que isso geraria um capitalismo mais humanizado, mais organizado. Tudo isso foi um fracasso, mas depois nós tivemos aqui no Brasil, especialmente da partir do governo Fernando Henrique, as várias etapas. Então, inicialmente, os fundos de pensão era apenas para as empresas estatais e o setor público. No Brasil, o fundo de pensão foi introduzido a partir de 2003, numa lei, e a partir de 2013 criaram o Funpresp, ESEC, criaram 3 tipos de fundos. Só que, ao mesmo tempo, houve um processo de desconstrução dos chamados regimes de repartição simples. Então, cada estado passou a sair do IPMAT para o que aí deve ser o que? Mato Grosso Previdência. Aqui se chama L Previdência. E MT-Prev. MT-Prev. Então, cada estado então passa a ter o seu regime próprio, e aqueles que ganham até o teto da Previdência estão dentro
regime próprio, e os que ganham acima entram no fundo de pensão. Então, e o curioso é que eu, por exemplo, quando eu fui agora procurar a minha aposentadoria, eu levei a minha carteira de trabalho da Secretaria de Educação e eu cheguei a contribuir com 6 anos ao Instituto, ao IPEMAT. E olha só, para onde é que foi a minha contribuição para o IPEMAT? Se o IPEMAT depois foi encerrado e se criou o MT Prev. Uhum. Veja só alguns detalhes, mas nós temos também uma coisa bem interessante e trágica, porque durante o regime militar, parte do fundo de aposentadoria, acho que era INAMP, eu não lembro agora qual era, ou seja, grande parte das obras, Belém-Brasília, Ponte Rio-Niterói, essas grandes obras foram financiadas com o desvio do dinheiro da Previdência. Porque o que funciona a Previdência, na verdade? Ela é uma forma de poupança. E aí nós temos que esclarecer bastante. A Previdência não é um favor. A Previdência é a minha contribuição com a contribuição do meu patrão. O meu patrão, no caso aqui, era o governo do Estado e hoje é o governo federal. Então, a Previdência é exatamente aquilo que eu faço a poupança para no futuro eu poder me aposentar, que é o que vai acontecer em breve. Eu agora já estou no abono permanência, ou seja, eu deixo de pagar a Previdência durante o tempo que eu estiver trabalhando. Só que aí é que vem a coisa, que acho que é o centro de tudo que nós vamos colocar. Eu considero como o maior fake news da história, porque tentaram, depois de tanto tempo, mostrar que a Previdência era deficitária. Nós, a Auditoria Cidadã e vários movimentos, sempre demonstrávamos que a Previdência não era deficitária. Mas, no entanto, isso tudo foi aprovado, e à medida que isso foi se constituindo, aí o que é que vai acontecer? Aqui é o fato mais grave, é que no Serviço Público Federal, todo servidor público, quando entra, ele entra pagando apenas o teto da Previdência. E o resto é fundo de pensão. Então, naturalmente, por eu não ter mais a contribuição da totalidade do meu rendimento, mas apenas sobre o teto da Previdência, e mais grave, pela não realização de concurso público, o não reajuste do salário dos servidores públicos, pela crescente organizações sociais como forma de contratação, as parcerias público-privadas, ou seja, a precarização do trabalho, que foi a marca até então no serviço privado, ela passa a ser também no serviço público. E desta forma, o que nós temos hoje é exatamente esses problemas que vão acarretar a desconstrução do regime de repartição simples e a montagem do regime como é que eu diria, de acumulação, desculpa, os fundos de previdência, no caso, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e aplicam no mercado. Olha só, eles pegam o dinheiro que eu contribuo, que o patrão contribui e aplicam no mercado. E é aí que é o grande problema. Por quê? Porque agora a sua previdência... Diga. Não, eu me empolgo com esse tema, viu? Pois é, você colocou vários elementos aí que surgem aí muitas perguntas, né? Só ressaltar que o IPEMAT, que hoje é MTPrev, além da questão previdenciária, ela também tinha assistência à saúde, assistência odontológica, e na transformação do MTPrev, nessa mudança, ela rompeu... saúde também. Pois é, ela rompeu, sabe o que ela criou? Ela criou um plano de saúde tipo Unimed, né? Para concorrer aí e tal. Então, fizeram essa mudança que, com certeza, ficou ainda mais caro para o próprio Estado, para os servidores públicos, né? Outra coisa que você colocou aí é sobre a questão da fraude, né? Depois eu gostaria que você entrasse nessa questão. Me parece que este ano veio à tona aí muitos municípios, né? Nessa situação. Você também citou no início aí o exemplo do Chile, né? E hoje nós temos milhares de idosos tendo que fazer alguma atividade para contribuir. Quer dizer, não sei se o atual governo conseguiu contornar a situação, mas já estava estava numa... Ou seja, quem aposentou lá ficou cada vez mais pobre, né? No final da sua vida, ao invés de ter uma vida melhor, acabou
né? Então, eu gostaria que você fizesse esses destaques. E, para complementar, semana passada aqui em Mato Grosso, foi anunciado de que a MT-Prev vai emprestar esse dinheiro, que sempre usaram para outras, né, ou para outras, uns para investimento, outros para corrupção, aqui vão emprestar o dinheiro para o servidor público. Eu fico bastante preocupado, né, com essa proposta. Olha, é o que eu diria assim, se está ruim, pode ficar pior. Porque é o seguinte, o que os professores, que os trabalhadores precisam? Os trabalhadores precisam de ter novos concursos para manter a arrecadação, mas eles também precisam de reajuste, eles precisam de progressão na sua carreira. Quando eles não conseguem ter esse aumento, reajuste salarial, aí o que acontece? Eles entram no processo de endividamento. Você pegar e criar um tipo de consignado, que é o que parece que vai acontecer em vários casos, é você pegar o dinheiro da Previdência, que é para o seu futuro, para o seu presente. Então, o que aconteceu no Chile foi muito mais grave, porque no Chile simplesmente desapareceu a contribuição do patrão, e lá era simplesmente uma poupança individual que você fazia, e dependendo do investimento e do retorno que você tivesse, isso poderia te garantir o futuro. Mas, para explicar melhor isso, eu acho que o que aconteceu na Argentina, na era Menem, quando foi privatizada a Previdência, o que aconteceu? Os trabalhadores do serviço público e privado, nos seus fundos de pensão, pegaram o dinheiro e aplicaram nos títulos da dívida pública argentina. Só que a Argentina, naquele momento, ela entrou em moratória, ela suspendeu o pagamento. E naquele momento, o que nós tivemos foi justamente o quê? O que nós tivemos foi justamente o processo de perda. Ou seja, a aposentadoria privada, ela entrou em colapso muito, muito profundo. E aí, o que se fez na Argentina? Se reestatizou. Mas não só isso. O fundo de pensão também, nos Estados Unidos, quando teve a crise de 2008, eles perderam em torno de 4 trilhões de dólares. Então, essa é a grande questão que eu diria que é bastante arriscado. Mas aí é que está. Veja só o quadro atual, que eu vou procurar colocar aqui. Que olha só, o regime próprio, que em tese seria público, na verdade não é público. Por quê? Porque ele funciona na forma de capitalização. Vamos pegar aqui o exemplo do município de Maceió. O município de Maceió, segundo a manchete que eu tenho aqui, a manchete diz o seguinte: a aposta arriscada do JHC expõe a aposentadoria dos servidores de Maceió ao colapso do Banco Master. Banco Master é um banco que se notabilizou por vender, por oferecer produtos financeiros com a taxa de retorno mais alta. E aí, o que o Banco Master provocou? Provocou a decisão de 12 regimes próprios de comprar esses títulos, que seriam resgatados em 2035. Mas esse é o dilema essencial de você pegar o seu futuro, a sua aposentadoria, e colocar na mão do mercado financeiro. Por quê? Porque você vai... os bancos, esse banco estava oferecendo a taxa de juro mais alta, só que tem um detalhe: quanto mais alto é a taxa de juro, mais é a taxa de risco. E aí se descobriu depois que esses cento e poucos milhões, que era dinheiro dos funcionários da prefeitura e da contribuição da prefeitura, estava aplicado em títulos de um banco que seria liquidado. Um banco liquidado significa que tudo isso aí seria zerado. E esse tipo de investimento ele não está assegurado pelo fundo, se não me engano, é Fundo Garantidor de Crédito. Aí nós temos uma coisa profundamente agravada. Por quê? Nessa situação, o que era para ser o seu futuro não possibilita, compromete o seu presente. Vamos só para... Vinícius, se esse banco falir, como é que ficam os servidores do município de Maceió? Olha, se esse banco não, esse banco ele ia ser liquidado. Liquidado significa o quê? Que ele tem
ele tem compromissos que são maiores do que a sua capacidade de honrar seus compromissos. Como? Mas aí você vê só a delicadeza do fato. Porque esse banco foi tentado fazer com que o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, comprasse ele. O Ibanez, que é parte do Centrão, ele tentou então fazer com que o Banco Central comprasse esse banco falido. Só que se Caramba. isso acontecesse, os, sei lá, 4, 5, 10 bilhões de prejuízo desse banco seria repassado para o Distrito Federal. E aí iria acontecer algo muito parecido que aconteceu com o BMAT, com o Produban, com todos os bancos estaduais. Ou seja, aqui e aí, parte da dívida do BMAT era dívida com os ricos de Mato Grosso. Uhum. Essa dívida, que não foi honrada pelos ricos de Mato Grosso, acabou se transformando em dívida pública de Mato Grosso, que aí representa, em 2016, representava 22%. Aqui representava 35%. No Paraná, o Banestado representava 92%. No Maranhão, Caramba. 72%. Olha só, o que nós teríamos aqui seria a reedição do que nós chamamos de conversão de dívida privada, dívida dos agentes privados que utilizaram os bancos estaduais para formar para ampliar a sua riqueza, transformada em dívida pública. E aí é que está. Dentro do ponto de vista legal, uma dívida pública só pode ser considerada legal se ela tiver uma contrapartida social, se ela for feita para produzir algo que seja de demanda social. Por exemplo, uma escola, um hospital, uma política de desenvolvimento. Não, o que nós temos aqui não é isso. O que nós temos exatamente seria. Mas aí, olha só como é que está o processo. Os trabalhadores do Distrito Federal compraram ações do BRB, que é o Banco Regional de Brasília. Se esse banco quebrasse, por ter comprado um banco quebrado, os trabalhadores do Distrito Federal seriam também prejudicados. Mas aí é que está. A outra manchete que eu tenho aqui é 12 regimes próprios e um banco público detém 1,8 bilhões do Banco Master. Olha só, a falência do Banco Master iria comprometer 12 regimes próprios. Aqui de Alagoas é apenas um. E aí eu aproveito para colocar para os que estão ouvindo nesse momento que nós ainda não sabemos todos quais são os regimes próprios que podem estar prejudicados. Aqui nós sabemos quais são os maiores, mas a maior parte das prefeituras de todo o país devem ter aplicado desse tipo de coisa. Então, mas o que significa isso? O Banco da Amazônia, que é um banco público, que comprou papéis do Banco Master, também seria prejudicado. Então, olha só, que coisa mais. Imagina a complexidade disso. Eu fui fazer uma palestra agora para os servidores do município e do estado, e eu senti exatamente a dificuldade de você tentar explicar o que significa isso. Ou seja, a partir dos anos 80, com a desregulamentação financeira, foi surgindo produtos financeiros cada vez mais sofisticados. Sofisticado no sentido, não no sentido assim de fictícios às vezes. Porque você diz que vai comprar os precatórios de determinada categoria, mesmo sem antes você ter a evidência que vai ser pago, você já cria um produto financeiro apostando que você vai comprar esses títulos. Olha a complexidade. É mais ou menos como se você estivesse vendendo uma terra, um lote na Lua, e muita gente começa a acreditar que a Lua realmente é um local tranquilo, que você não vai viver perturbado por ninguém. Mas é exatamente essas características de produtos financeiros dos anos, a partir dos anos 80, 90, é que vai dar a natureza da incerteza. Mas aí é que está. Vamos pegar aqui o exemplo, o que esses fundos fazem? Eles pegam o seu dinheiro e aplicam eles em título da dívida pública, ou aplicam em renda fixa, que é o que fizeram com o Master, ou você aplica em ações. Só que quando você aplica em ações, você passa a gerenciar. Olha só, os trabalhadores do Banco do Brasil têm um fundo de pensão chamado Previ. A Previ comprou
a participação acionária da Vale do Rio Doce. E a Vale do Rio Doce passou a ser gerida pela Valepar, que era comandada do Brasil. Só que quando você está administrando uma empresa, qual é o objetivo seu como gestor de um fundo? É que essa empresa tenha o máximo de retorno. Só que para ter o máximo de retorno, ela tem que reduzir o salário, ela tem que terceirizar, ela tem que precarizar, ela tem que tornar mais barato o custo de funcionamento dessa empresa. E aí nós temos exatamente o que a Vale acabou gerando: Brumadinho e aquela outra tragédia. Ou seja, o que nós temos aqui é uma coisa muito confusa, porque os trabalhadores do Banco do Brasil passam, então, a controlar a Vale. E lá eles passam a quê? Aumentar a exploração. Mas aí que está. O que significa isso? Significa que os trabalhadores do Banco do Brasil, sem saber, estão sendo coniventes com a exploração dos trabalhadores da Vale. Mas não se preocupe, porque os trabalhadores da Vale também vão comprar ações do Banco do Brasil. E ao comprar ações do Banco do Brasil, o que ele vai querer? Que o Banco do Brasil tenha o maior retorno. Ter maior retorno é para garantir a sua aposentadoria. Mas ter maior retorno significa o quê? Significa justamente que os trabalhadores do Banco do Brasil vão ter precarizado o seu salário, vão ter outros tipos de contratação, vão ter, ou seja, de um lado, os trabalhadores do Banco do Brasil estão ajudando a precarizar os trabalhadores da Vale, e os trabalhadores da Vale estão ajudando a precarizar os trabalhadores do Banco do Brasil. Isso significa o fim da solidariedade da classe trabalhadora. Só que tem um detalhe: eles não sabem disso. Ou pelo menos a base toda não sabe. Talvez a direção saiba. Mas foi exatamente isso que nós tivemos. Aí tem outro exemplo. Vamos imaginar um servidor público federal que tem o FUNPRESP, e o FUNPRESP é o fundo de pensão, só que a maior parte do dinheiro dele é comprado em título da dívida pública. E aí tem uma briga entre o passado e o futuro. Olha só, o trabalhador do Serviço Federal, ao ter um fundo de pensão, o fundo de pensão vai e compra título da dívida pública, que agora está oferecendo a Selic, uma taxa básica de 15%, uma inflação de 4, 5%, e ele tem um ganho real de 10%. Então, o futuro dele, de certa forma, poderia estar melhor direcionado. Só que tem um detalhe: quanto mais o juro sobe, mais a dívida pública sobe. E quanto mais a dívida pública sobe, só para você ter uma ideia, a cada 1% da taxa de juros que sobe, a dívida pública sobe em 55 bilhões. Então, a dívida pública vai subir, e para pagar a dívida pública hoje, o que ele vai fazer? Vai cortar o salário dele. Ou seja, não vai contratar, vai terceirizar, vai precarizar. Então, é uma briga. No meu relatório de pós-doutorado, eu concluí exatamente isso. É uma briga invisível entre o futuro, aonde você quer que os títulos da dívida pública paguem juros cada vez mais altos, e uma briga com o presente. Porque quando aumenta a taxa de juros, esse servidor público vai ter que pagar mais no cartão de crédito. O comerciante vai ter que vender menos. A indústria vai ter que vender menos. E isso provoca uma queda da atividade econômica. Isso reduz o emprego. E ao reduzir o emprego, isso acaba refletindo sobre o regime geral da Previdência. Porque quanto menos trabalhador estiver contribuindo com a Previdência, menor vai ser o fundo que ele vai ter. Então, você imagina só o que eu estou tentando explicar aqui. É de uma complexidade tão gigantesca, e que, no entanto, o que nós temos efetivamente? O que nós temos efetivamente é que eu estava, na semana passada, na minha sala de aula, e eu perguntei para alguns alunos sobre a aposentadoria. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: nenhum sobrinho meu de Cuiabá e daqui, talvez nenhum consiga se aposentar. Nenhum aluno meu praticamente vai se aposentar, porque as regras que as reformas da Previdência produziram, ela exige 40 anos de contribuição. Então, e o mais grave é que surge uma ideologia que faz apologia ao não CLT. Ou seja, está virando o senso comum, gente dizendo assim: eu não quero garantia. Eu sou empreendedor, eu quero assumir riscos. Só que tem um detalhe: como a previdência vai ser cada vez mais impossível de ser atingido, estes jovens que hoje estão fazendo pouco caso do regime previdenciário público, eles vão ficar submetidos ao BPC. Olha só,
a minha previsão é que se hoje a expectativa de vida cresceu bastante nesse país, se deve em grande parte à nossa grande luta pela Previdência. Foi a Previdência que, ao se constituir, que garantiu essa poupança que no futuro que no atual presente deles, está possibilitando muita gente sobreviver. Mas o que vai Beleza. acontecer? Diga. Eu acho que compensa a gente esclarecer que o Bolsonaro queria acabar com o BPC, né? Sim, Lembra? sim, Queria sim, acabar sim. com o BPC. E outra questão, se dia eu vi alguém dizendo o seguinte, que o grande problema da Previdência atual não foi esse assalto, né, através de algumas instituições associativistas, né, de filiação, de empréstimo e tal, mas a reforma previdenciária que Bolsonaro fez em 2019, onde mudou as regras, né, principalmente uma discriminação fora de série com as mulheres, com as viúvas, né? Então são várias questões que foi colocada não agora, né, desse assalto aí que aconteceu, principalmente de entidades que apareceram nesse mundo da aposentadoria após o Bolsonaro assumir o poder, mas principalmente na reforma de 2019. Mas aí que está. Há um casamento entre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, que foi Temer, se não me engano, logo após o golpe parlamentar de 16, ela vai aumentar a jornada, ela vai possibilitar todo uma crescente forma de contratações precárias, e ela, por si só, quando a reforma da trabalhista é colocada e quando começa o aumento da informalidade, isso por si só vai levar a repercussões sobre a reforma da Previdência. Só que aí tem um detalhe que eu esqueci, já que você tocou agora, é bem o seguinte: qual foi a justificativa para tentar mostrar que deveria privatizar a Previdência? A justificativa era de que a dívida pública ela era fruto do aumento das despesas com o servidor público. E aí está o segundo fake news maior. O velho discurso, né? É o velho discurso de que o servidor público é a causa do aumento da dívida pública. E eu tenho sempre lembrado, esta afirmação ela é criminosa. Por quê? Porque não são os servidores públicos. Como é que estão os servidores públicos nas três esferas? Grande parte dos servidores públicos no serviço estadual e principalmente municipal, eles ganham até 2, 3 salários mínimos. No serviço público federal e no estadual, nós temos algumas categorias que têm um salário maior. Então, esses aí têm uma contribuição muito pequena. Mas aí que está. Esses estão sem reajuste, esses estão sem carreira, esses estão... Mas o que está por trás, então? Aí é que está o elemento fundamental. Não são os servidores públicos responsáveis pelo aumento da dívida pública. Porque se fosse assim, como eles não têm reajuste, não há concurso, cada vez se tem menos servidor público, mas o que está por trás? É a política de juros altos. A política de juros altos é que, como eu acabei de falar anteriormente, toda vez que você eleva a taxa de juros para combater a inflação, você cria uma desculpa para quê? Eleva a taxa de juros para combater a inflação, só que a inflação no Brasil é produzida por quê? Ela é produzida pela inflação de alimentos. Ou seja, o modelo agroexportador, que faz com que Mato Grosso seja um grande exportador de comida e, ao mesmo tempo, tenha fila de osso, é esse modelo de desenvolvimento que leva à inflação. Mas eles utilizam uma teoria furada, que é a teoria monetarista, que atribui ao aumento da quantidade de dinheiro como causa. E o que acontece? Toda vez que eles aumentam a taxa de juros para combater a inflação, eles não combatem o essencial, mas, no entanto, eles vão aumentando a dívida pública. Mas não é só isso. Parte da dívida pública federal é dívida pública estadual. Eu fiz um estudo recente sobre isso, e aí que está, como eu tinha falado agora há pouco, 22% da dívida pública mato-grossense
foi derivada do BEMAT. Não só do BEMAT, da Sanemate, porque várias empresas estatais que foram privatizadas, elas foram privatizadas, mas o Estado respectivo assumiu a dívida, assumiu a parte podre e vendeu a parte dita boa. Então, o que mais que isso, parte da dívida pública anteriormente era a dívida da época dos regimes militares. Nos regimes militares, que tinha governadores biônicos, senadores biônicos, para tentar legitimar o regime militar, eles faziam empréstimo externo para potencializar iniciativas. Aí, em Mato Grosso, nós tínhamos aquele projeto de energia, o Ciborgue, ou seja, os projetos do Banco Mundial. Então, tudo isso aí são coisas que estão inteiramente ilegais, que, no caso das dívidas contraídas pelos militares, quando a taxa de juros americana subiu de 5 para 20, os estados entraram em colapso. Mas aí é que está. O que tem isso a ver com as reformas? É que parte dos deputados e senadores que hoje votam na bancada BBB, bancada dos bancos, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, são representantes das oligarquias regionais que utilizaram os bancos estaduais para seu enriquecimento e que acabaram produzindo uma dívida pública, e para pagar essa dívida pública que eles, em grande parte, geraram, ele faz o quê? Ele leva exatamente... Aliás, o que essas pessoas são hoje? São os deputados, são os senadores. Se nós pararmos para ver, grande parte dos parlamentares que hoje tem, ou são daquela época, ou são seus filhos. Ou seja, são os filhos das oligarquias regionais. São exatamente eles que estavam na gestão do Estado, são exatamente eles que pegaram dinheiro emprestado e não pagaram. Então, aqui em Alagoas, nós temos uma CPI do Produban que mostrou quem eram os responsáveis pela dívida pública. E uma coisa que era fundamental, eu já até sugeri aí também, era investigar, pegar o material do BEMAT para saber quem é que quebrou o BEMAT. Pegar os documentos do Banestado para saber quem foi que quebrou o Paraná. Pegar os documentos do BEM lá no Maranhão. Então, o que nós vamos descobrir? O que nós vamos descobrir é que todo esse processo só tornou mais facilitado, porque inclusive que foram os beneficiados, eles ganham dinheiro também, não é só explorando a sua atividade. Hoje, quem compra título da dívida pública é o povo do agronegócio, são os industriais, e eles vivem um mundo bem contraditório. Ao mesmo tempo que eles se colocam como produtivos, capital produtivo, na verdade, eles são os grandes compradores de título da dívida pública. E quanto mais aumenta a taxa de juros, mais eles ganham. Por isso é que na hora que vai votar contra os juros altos e contra a independência do Banco Central, eles sempre votam pela permanência do que está. Porque não dá mais para separar o que é produtivo e o que é rentista. Eles são as duas coisas. Menezes. Bom, gente, nós estamos aqui conversando com o economista José Menezes Gomes, professor da Universidade Federal da Alagoas. Mandar um abraço aí para nossos companheiros e companheiras lá da Alagoas, da Regiane Barro, Ana Paula aí da rádio A Voz do Povo, A Voz de Deus. Paulo, lá na Salomé FM, dos companheiros aí da Rádio Web de São José da Tapera, lá de Fortaleza, através da Rádio Benfica, aqui em Cuiabá, através da Rádio CPA-FM. Menezes, o que nós podemos dizer para uma pessoa simples, um assunto tão complexo, o que isso leva para ela? Olha, o que isso, por exemplo, vai atingir ela, para essa juventude, né? Esse dia eu escutei meu sobrinho dizendo, não, pai, tio, não quero saber de carteira assinada, o negócio é ser empreendedor. Eu falei, o que você faz de empreendedorismo? Eu sou Uber. Eu falei, mas onde quem disse que Uber é empreendedorismo, cara? Ou seja, nós vivemos num mundo de fake news, do avanço da tecnologia, das redes sociais, que é mentiras em cima de mentira, inclusive essa de que carteira assinada. Como a gente estava numa reunião de família, eu disse para ele rapidamente, olha,
25 anos que você tem agora, para chegar a 50 é um estalo, né? Passa muito rápido. E aí, quem sabe, você pode se arrepender muito lá no futuro. Olha, isso que você está falando não é só. Isso aí é um problema de uma geração inteira. E um detalhe é o seguinte: o que eu estou imaginando é que cada vez menos se tem um emprego efetivo. E Uber é exatamente o segmento mais precarizado que tem. Porque o dono do Uber, ele não tem capital. Ou ele tem muito pouco. Por quê? Ontem eu peguei o 99, quando eu estava voltando de Brasília, e o cara chegou com um carro. Qual que era o carro dele? Era um Toyota, um Corolla. Então, o que acontece? Muita gente que tem alguém na família que tem um carro, esta pessoa pega o carro do pai, pega o carro de algum parente e vai trabalhar. Então, o dono do Uber ou da 99, ele não tem que desembolsar capital. Quem antecipa é o trabalhador. É o trabalhador que, inclusive, na hora que eu estava saindo do carro, ele falou assim: olha só que absurdo. Olha o quanto eu vou ganhar. A passagem de lá, que era de madrugada, foi R$ 71. Ele falou assim: eu vou ganhar somente 30 e pouco. Então, o que nós temos? Esta uberização, não apenas para quem dirige. Esse modelo de contratação é o modelo mais perverso que nós temos. Só que, o que nós temos também? Nós temos uma geração que não teve o que nós tivemos. Na minha geração, quando eu terminei o curso de economia, grande parte dos meus colegas, que você conhece quase todos, foram trabalhar no Cepromat, no BEMAT, no ASMAT, em todo. Todas essas pessoas tiveram emprego. E um emprego estável, um emprego com um salário razoável. A nova geração, ela não tem mais essa possibilidade, porque a economia não cresce, a empregabilidade com direitos não tem, e aí o que ela está? Mas, no entanto, ela absorveu uma coisa que é parte da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, que tenta ser a base das igrejas neopentecostais, cria exatamente essa ilusão de que se eu tenho fé, eu posso ser próspero. E se eu não conseguir, a culpa é minha, porque eu não fui tão eficaz no ato de ter a fé. Então, o que nós estamos passando aqui é uma situação terrível, porque semana passada, eu tenho um primo, que é o único que eu ainda não bloqueei, e que ele veio me dizer que ele foi contra o BPC, ele foi contra não sei o quê. Aí eu falei: você tem plano de saúde? Ele falou: não tenho. Mas, no entanto, ele só vota em quem é contra o plano de saúde. Inclusive, ele votou nesse prefeito. E aí, é contra o SUS. Ele que é contra o SUS. O outro lá votou também em deputados que é contra a universidade, que ele está estudando. Porque esse é o problema mais grave. É perder completamente a identidade de classe. É não se localizar como alguém, como trabalhador. E aí, essa ilusão de ser empreendedor é dramática. Porque você vê grande parte das pessoas que estão entregando comida de bicicleta, a ideologia deles é de extrema-direita. Hoje, você pegar um Uber, praticamente mais da metade dos motoristas de Uber são apoiadores da extrema-direita. Porque eles são pessoas que perderam o emprego, que estão utilizando o carro, às vezes, do pai, ou estão alugando um carro, estão ganhando, dependendo da jornada, R$ 4.000, e dependendo da jornada pode ser um pouquinho mais, mas são eles que vão ver o carro do pai se depreciar, eles não vão ter como comprar o outro carro, são eles que estão colocando em risco a vida deles, porque esses carros estão cada vez... Eu peguei um carro há uns 15 dias atrás, vindo da UFAL, que eu fiquei impressionado, eu pensei que ia cair a porta. Então, eles estão, mas, no entanto, eles estão nessa ideologia de extrema-direita, apostando no neoliberalismo, no individualismo, que só resta... Mas eles não são nada. Eles não são empreendedores. Eles são desempregados que estão indo para a forma mais precária. Enquanto isso, o cara da Uber está lá no Caribe, no seu iate, só caindo as moedinhas. Mas, no entanto, o que é?
Diga. Vai pegar um gancho aí. Contradição da contradição. Esse mesmo Uber, se ele bater o carro, a moto, a bicicleta, tiver um acidente, quem vai bancar ele é o dinheiro público, é o Estado, é o Exatamente. SUS, né? Exatamente. Mas aí que tá. Mas ele é anti-Estado. Ele é anti-imposto. Esse meu primo é contra qualquer tipo de imposto. Então, há uma limitação cognitiva muito grande. Eles são portadores de uma ideologia. Eu até escrevi um artigo. No dia que teve um ato aí na porta da Assembleia Legislativa, uns 10 anos atrás, eu fui chamado pelos sindicatos do Fórum Sindical e fui aí falar lá na porta da Assembleia, durante a greve, que tinha mais ou menos 2.000 e poucas pessoas. E aí, em seguida, eu fui falar com um primo meu, na época que eu ainda tinha contato com ele. E na hora que eu terminei, que eu fui falar com ele veio dizer contra o sindicato e não sei o quê, porque eu não sou... E ele é servidor público. Aí eu parei e escrevi um artigo que eu queria até que quem estiver ouvindo pudesse procurar. É só procurar assim: pobre de direita é um figurante de burguês. Eu escrevi esse artigo e mandei para o Opera Mundi, eu publiquei em vários países, porque foi traduzido para o espanhol, e esse é o dilema exato. Depois aquele Gessé de Souza lançou um livro sobre o pobre de direita. Mas não é um pobre de direita, é um trabalhador sem consciência de classe. E nesse artigo, eu escrevi para o meu primo. Mas não foi só para o meu primo. Foi para uma irmã minha, foi para meus ex-colegas da UFMT, que você sabe perfeitamente que hoje parte daqueles que entraram comigo na Universidade Federal, que eram pobres como eu, agora são defensores da privatização da própria universidade. Ou seja, eles incorporaram um personagem como se eles fossem capitalistas. Diga. Sem falar que tem uma questão aí de ordem cognitivo, que é o seguinte: o servidor público, a grande maioria, não se vê como trabalhador. Sim, eu não entendo, é outro patamar. Essas passeatas que nós tivemos aí em Cuiabá e em todo canto, grande parte, no início, era de servidores públicos. Porque inclusive, eu encontrei agora, eu estava anteontem lá em Brasília, e eu estava lá na Praça dos Três Poderes, depois da atividade nossa, e eu encontrei com dois ex-alunos, um casal de ex-alunos. Aí eles me perguntaram: você é o professor Menezes? Eu falei: claro, e aí, tudo bem e tal? Aí eu falei: você está trabalhando aonde? Ele falou: não, eu estou no Tribunal de Justiça. Aí eu falei: e como é que está o sindicato? Porque o sindicato de lá é um sindicato que parte dos diretores eram meus ex-alunos. Ele falou assim: não, eu não ligo para esse negócio de sindicato, não. Eu não ligo para esse negócio de sindicato. Assim, é a pior coisa que a burguesia começou a lançar e que parte dos trabalhadores incorporaram foi não ter a identificação como trabalhador. Essa coisa de querer ser algo... Porque o que é efetivamente? Nesse meu artigo, O Pobre de Direito é um Figurante Burguês, eu tento dizer o seguinte: esses trabalhadores sem consciência de classe, eles moram na calçada de uma mansão em que eles estão sempre tentando proteger os donos dessa mansão, não se identificando como trabalhador, eles latem cada vez mais alto para proteger esse dono de mansão, porque o sonho dele é futuramente ser o dono de outra mansão. Ele é contra os direitos trabalhistas porque ele quer ser um dia capitalista. E como capitalista, ele não quer que ninguém vai estabelecer jornada, estabelecer direitos. Então, essa deformação, essa perda de identidade de classe, ela é decisiva para a burguesia. Mas não só isso. Eles também são machistas. Por quê? Porque eles querem que a mulher ganhe menos. Eles também são racistas, porque eles querem também que quando eles forem capitalistas, os que forem negros, as mulheres teriam que ganhar menos. Ou seja, nesse pequeno artigo, eu escrevi, mandei para um amigo meu lá do Uruguai, Ramiro Chimures, da Rede de Cátedras. Ele traduziu para o espanhol e foi publicado em vários países. E depois eu fui ver nos jornais que foram publicados, os comentários. E aí tinha gente que falava assim: olha, isso é muito parecido com aqui na Argentina. Eita, isso é muito parecido com a Venezuela, isso é muito parecido com a Colômbia. Ou seja, essa ideologia de negar-se como classe, ela é fundamental para a exploração. Só que aí está. Diga. O cara nasce, cresce, vive e morre, né? Achando que vai ficar rico. Beleza, olha só.
Aqui em Cuiabá são 8 horas e 57 minutos. Aí em Maceió são 9 horas e 58 minutos, né? Então, nosso tempo está chegando ao fim. Não falamos de várias coisas ainda. Por exemplo, eu gostaria de saber como é que vai ficar a situação desses servidores, desses municípios, né, que teve aí problema de falcatrua, falência do sistema previdenciário. Quem é que vai bancar ele? Né? Então, eu gostaria que você falasse isso e fizesse suas considerações finais, porque Bom, o tema requer uma outra oportunidade para nós conversarmos. bom, eu mais uma vez agradeço essa oportunidade, mas eu acho que a questão toda é o seguinte: o problema não está apenas na previdência do servidor público. Eu acredito que a solução é que os trabalhadores do setor privado, que já tiveram essa precarização da previdência inicialmente, e depois os servidores públicos das três esferas que tiveram em seguida, eu acho que a solução começa por uma unidade entre dois setores da classe trabalhadora, porque é necessário que as centrais sindicais incorporem a luta no sentido de resgatar a previdência social e dizer, olha, a solução não está colocar o seu futuro na mão do mercado. O mercado nada mais é do que aquele que está em crise, porque esse é o grande problema. A crise mexicana, a crise asiática, a crise russa, a crise da economia.com, a crise de 2008, mostra exatamente que o capitalismo está cada vez mais em crise. Mas esse mercado em crise é onde eles querem que nós possamos colocar o nosso dinheiro e o dinheiro do nosso patrão para garantir o nosso futuro. Então, eu acho que o grande desafio que está aqui é justamente retomar esta identidade para mostrar que é o seguinte: sem previdência, a expectativa de vida vai diminuir. Sem previdência, vai ter impacto na economia muito grande. Porque se eu deixo de receber no futuro, quando me aposento, eu deixo de consumir. Se eu deixo de consumir, eu deixo de ser um agente impulsionador também da economia. Ou seja, até essa dimensão foi esquecida. Mas como você destacou, realmente é um assunto que não tem como você tratar apenas como privatização da Previdência. Na verdade, é privatização da Seguridade Social. Na verdade, não é só privatização da Seguridade Social, é privatização como um todo. Porque isso aqui só foi a continuidade do que foi privatizar as empresas estatais, os bancos estatais, os serviços públicos da forma geral. Ou seja, transformaram os serviços públicos num espaço de ganhar dinheiro. E nos cabe aqui justamente essa tarefa. E eu, que sou fruto da Escola Nilo Povas, da Escola Técnica, da USP, da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Federal de Pernambuco, e dou aula numa universidade pública, eu sou fruto exatamente disso. Ou seja, o grande problema é que parte dos caras que estudaram comigo, das mulheres que estudaram comigo, hoje estão querendo destruir aquilo que foi fundamental para eles. Mas tudo por quê? Porque eles começam a achar que são ricos. E esta ilusão de pertencimento, eu acho que é a coisa mais grave. Mas eu, que vim lá de Poxoréu, que mantenho as minhas raízes sempre identificado com a minha classe, eu jamais vou me negar a participar. O que nós temos que fazer é impulsionar esse debate em todos os espaços para que a nova geração que está acreditando que vai ser empreendedora, na verdade, ela vai ser a mais explorada. E ela vai acabar dependendo do BPC. O BPC que hoje ela é contra. O BPC que não dá contribuição e que eu acho que é direito. Porque eu, quando contribuo para a Seguridade, eu estou contribuindo também para isso. Eu acho justo que eu fui apoiado pela existência de serviço público, que o imposto que eu pago deve ser utilizado para financiar também a saúde, para financiar também quem precisa. Porque eu acho que a questão principal aqui é a solidariedade entre as gerações e a solidariedade entre a classe. Bom, Menezes, eu quero agradecer. Eu vejo que essa entrevista poderia ser de 2, 3 horas, até porque cada finalmente que você faz aí estiga ainda mais, né? Sem falar, por exemplo, da massa salarial. Imagina se um BPC fosse 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, e a massa salarial das demais categorias tivesse aí um poder
de ganho real, né, valorizado e tal, quer dizer, impulsionaria a economia, né? Agora, o que você colocou uma situação extremamente complicada, que é a questão cultural, ou seja, o cara melhora de vida e é contra aquilo que proporcionou ele melhorar a vida, Exato. que é o Estado, né, através da Exato. sua política econômica, essa coisa toda. Bom, gente, eu quero agradecer aí, Menezes, agradecer a todos os ouvintes. Esta entrevista vai ficar aí no Facebook, no YouTube, quem quiser acessar, e vamos marcar futuramente, Menezes, uma outra conversa. Tá? Bom dia, bom início de semana para todos, e vamos à luta. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.